aula ao vivo vai estar sempre na unidade 1, seção 1. Tá? Exatamente como a gente fez semestre passado. Tá? À medida que quando começar a gerar as aulas automáticas, vocês vão entrar pelo ícone que eu mostrei na apresentação da quinta-feira lá. Bom, eu quero, antes de mais nada, compartilhar um vídeo com vocês aqui, e aí eu vou tirar o meu fone para vocês captarem o som de algo que é a tônica, né, da nossa disciplina nesse semestre. Tá? Deixa eu botar o vídeo aqui. E... Deixa eu aumentar o volume aqui, senão não vou escutar. Aí. Todos. Continua sem áudio, Fabrício. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei porque não... Vira e mexe, eu mando compartilhar o áudio, ele não compartilha. Janela. Vamos ver se agora vai compartilhar. Tá indo o vídeo? Tá sem vídeo e sem áudio. Só um pouquinho. Vou abrir direto o diretório, vai ser mais tranquilo, eu acho. Na verdade, é um vídeo introdutório, né, sobre as generalidades do nosso sistema elétrico, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Só um minutinho. Bom, se não der para abrir, depois eu coloco no pós-aula para vocês lá. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo agora aqui. Compartilhar a área de trabalho. Vamos ver se eu consigo compartilhar o áudio com vocês. É um vídeo institucional da ANEEL. Por enquanto não tem áudio também.
Bota ele aqui, não precisa, ó, tá enrolada, tá limpinha. Não, você vai ficar no nosso ajuda. A gente pode dizer como chamado para casa, porque não só vida do almoço, né? Meu primo Rogério teve 2 AVCs, tá sem falar, sem mexer os braços, dependendo da tia Hortência por tudo. O Rogério é aquele que passou o Natal? Isso, é. Capaz? Tá mal, tá. Qual a idade disso aí? É mais novo que eu. Não consegue nem se virar da cama. Sim, a vez que é aquele que paralisou. Comer, tomar banho, escovar dente, tudo ajuda. Quando não tá assistindo a aula? Tô. Só que ele botou um vídeo aqui que não tem áudio. Não tem aqui, ó. Botou um vídeo. Só cuida aqui, ó. Não precisa nem tirar. Ó, botou um vídeo aqui pra gente assistir e não tem áudio. Não tá muito da minha aula, não? Ô, João, tu tá com o microfone aberto. Sim. Bom, gente, depois eu vou colocar, tá, no pós-aula ali, esse videozinho, que é um vídeo institucional, né, sobre a definição do SIM, que é o Sistema Integrado Nacional, que é controlado pelo Operador Nacional do Sistema. Tá? Bom, então, dando início ao nosso semestre, deixa eu começar aqui. Alguns já estão conseguindo acessar o portal, tá? Quem não conseguiu, eu peço, por favor, que de repente
faça uma limpeza nos fluxos de navegação, porque pode estar ocorrendo isso, tá? Eu fiz isso de tarde e ele começou a abrir normalmente, tá? Quem é que pediu para entrar aqui só um pouquinho? Tá, beleza. Então, gente, a nossa aula de hoje. Tá? Então, como nós passamos na semana passada, né? Nós estamos, então, iniciando hoje. E nós temos, então, 6 semanas até a nossa avaliação. O que eu vou dividir com vocês, tá? Eu tenho 1000 pontos, tá? Para distribuir como atividade de sala, tá? O que eu proponho para vocês, tá? Eu vou dividir esses pontos em algumas atividades acadêmicas que acho que provavelmente vocês ainda não fizeram, tá? Bom, o que eu vou querer que vocês me façam? Por exemplo, a nossa unidade 1, tá? Da nossa disciplina, fala sobre instalações elétricas, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre generalidades, a aula que vem vai ser sobre outro aprofundamento, mas dentro do tema das instalações elétricas com relação às generalidades do sistema elétrico. Tá? O que eu quero de vocês aí, feito de forma individual? Tá? O individual ou no máximo em duplas. Tá? Eu quero que vocês me façam a produção de uns textos acadêmicos. Por que textos acadêmicos? Tá? Porque você tem que começar a treinar um pouco a questão da escrita e da produção acadêmica, porque aí até quando nós estivermos lá no nosso segundo semestre, a nossa jornada e também a nossa mostra de produção acadêmica que a gente vai ter, vocês podem apresentar esses textos produzidos, tá, como material de pesquisa. Então, o que a gente pode fazer? A gente começa com uma revisão bibliográfica e se a gente, na discussão entre eu e o produtor do texto, ou os produtores do texto, achar interessante, a gente vai aprofundando a pesquisa naquele tema proposto. Tá? Então, por que eu vou dividir por unidades? Nós temos unidade 1 e unidade 2 para a primeira avaliação. São 1000 pontos. Então, nós vamos valorar da seguinte forma. Tá? 400 pontos um artigo científico baseado na unidade 1. 400 pontos um artigo científico baseado na unidade 2. E na semana anterior à da prova, eu vou disparar uma lista de exercícios e quem resolver aquela lista de exercícios teria mais 200 pontos. Então, a gente fica com esses 1000 pontos e mais depois a pontuação da prova, que vale mais aqueles nossos 1000 pontos. Tá? No segundo bimestre, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que aí, claro, o que a gente vai fazer? No segundo bimestre são 1.500 pontos. Aí nós vamos dividir igualitariamente. Um texto da unidade 3 valendo 500 pontos, um texto da unidade 4 valendo 500 pontos e mais uma lista de exercício valendo 500 pontos. Tá? Se o aluno achar interessante seguir aprofundando o tema que ele escolheu, seguindo em paralelo com a produção da disciplina, beleza. Tá? Isso a gente pode discutir no próprio fórum da disciplina ou via e-mail ou via WhatsApp. Tá? Então, vamos seguir na aula de hoje. Professor. Fala. Pessoal, só fiquei com uma dúvida aqui. Esses trabalhos que você falou para isso aí, ele vai ser como a prova ou como é que é? Eu não entendi. Você se lembra que sempre a gente tem a prova e tem a atividade de sala de aula que o professor faz, né? Isso mesmo. Ele faz exercício, pois é.
essa pontuação vai para a atividade de sala de aula, tá? E mais a avaliação de prova. Entendi, beleza. Por que eu penso isso? Tá? A gente tem que começar a escrever daqui mais 2 anos, estou fazendo TCC de vocês. Então, quando a gente começa a fazer essa escrita de trabalhos na metade do curso, fica muito mais fácil depois, vocês vão ver, para o desenvolvimento do TCC de vocês. Inclusive, só deixa eu acabar, pode até servir de subsídio para o TCC. Quem é que falou? Desculpa. É o Ian. Eu sou do 9º período de engenharia civil. É que caiu essa matéria na nossa grade, né? Sim. E a gente já vai começar também mesmo o TCC agora Isso. nesse semestre, tá? Isso. Tranquilo. Também pode ser, se tu achar interessante, só que a gente tem que esperar o seguinte, tá, meu velho? Eu acho que semana que vem ou na outra, mais tardar, deve abrir ali a instrução do TCC. E na instrução do TCC tem os macrotemas, tá? Se na instrução dos macrotemas vier instalação elétrica, tu pode até utilizar também esse texto como um gerador de material para o teu TCC. Tá? Mas, então, eu não vou te afirmar categoricamente que, por exemplo, pode escrever em cima disso. Mesmo porque tu pode ter mais afinidade com outro tema da engenharia civil, além da instalação elétrica. Entendi. Mas não tem problema. A gente tem que verificar, quando abre a disciplina ali, vai ter o manual do TCC, que no manual do TCC justamente tem os macrotemas que são elencados para a engenharia civil. Tá? Como é a primeira vez que está vindo para a engenharia civil o TCC, eu não recebi ainda o manual do coordenador, que aí também vem os macrotemas, tá? Senão já tinha te dito. Por exemplo, para a engenharia mecânica, geralmente vem macrotemas do tipo gestão da manutenção, né, manufatura, fundição. Para a engenharia de produção, geralmente vem o quê? Gestão da produção, segurança no trabalho, logística. Para a engenharia de controle e automação, vem domótica, internet das coisas. Então, a gente tem que elencar qual desse tema vai vir o macrotema. Tá? Digamos que tu resolva escrever, por exemplo, sobre conservação de energia na construção civil. E aí tu vai enfocar, por exemplo, a utilização de painéis solares no prédio que está dentro de instalações elétricas. Entendeu? Então tu tem que... Não é que não possa escrever de um determinado tema, mas o enfoque da tua escrita tem que estar dentro do macrotema. Tá? Beleza. Tá. Vamos seguir o baile, então. Então, a nossa primeira aula de hoje, a gente vai falar sobre generalidades do sistema elétrico. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês entendem de sistema elétrico? O que vocês, quando a gente fala de sistema elétrico nacional, o que vem, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Geração de energia. Geração de energia. Depois tem a transmissão, distribuição. Beleza, então é exatamente isso. Então, envolve a geração, transmissão e distribuição e o consumidor. Tá? Então, basicamente, a gente vai tratar de alguns conceitos na aula de hoje que falam justamente desses 3 tópicos. Então, vamos mais basicamente, o que a gente vê aí, né? Que o mundo hoje ele é movido à base de eletricidade. Se nós fizermos um exercício de memória, se a gente retornar lá para o final do século XIX, nós temos que a principal fonte energética do mundo era o calor. Né? Se alguém já viu um filme que tem, acho que não sei se é da Netflix ou se é na Amazon, tá? Que é a Batalha das Correntes, que fala justamente ali da transição da iluminação pública nos Estados Unidos, da guerra que existia entre White House, tá? E
a questão de Thomas Edison. Tá? Então, Whitehouse ele tinha primordialmente um sistema de fornecimento de energia para algumas cidades, baseado justamente no gás. Então, ele fazia eliminação pública através do gás, né? E também fazia a alimentação das indústrias através do gás, tá? E aí, então, Edison, né, o Thomas Edison, veio com o advento da iluminação pública através da energia elétrica, só que Edison usava a corrente contínua. Então, havia necessidade de grandes dínamos para a transmissão dessa energia. Quando o Westinghouse verificou que estava perdendo a guerra, né, ou seja, estava perdendo o mercado, ele se aliou à Tesla e comprou a tecnologia do Tesla para a transmissão de corrente pela forma alternada, né, através dos motores síncronos. Tá? Esse filme, para quem é engenheiro elétrico, é um filme muito bonito, assim, tá? Tem diversos filmes acerca dessa disparidade, mas esse é um filme que está disponível na Prime, acho que é Prime Video, tá? E até depois eu vejo direitinho e mando com vocês. Mas é um filme muito legal, assim, de ver. Então a gente vê aquela questão da guerra corporativa e da questão também do desenvolvimento tecnológico, do início, né, da tecnologia da transmissão da energia. Então, nós tivemos lá no final do século XIX, né, a transição do mundo eminentemente movido por uma energia grosseira, né, através ou do calor ou da questão pneumática, que o Westinghouse tinha muita estrada de ferro baseado na geração de vapor pela caldeiraria das locomotivas, e essa questão de uma energia muito mais barata que a energia elétrica. Claro que a gente sabe que para algumas demandas industriais, principalmente com relação a indústrias químicas e petroquímicas, o calor na forma de fornecimento de energia é muito importante e até crucial, tá? Principalmente no controle das reações químicas. Mas a energia elétrica, basicamente, é que supre 90% das demandas de energia na indústria. Tá? Muito bem. Então a gente vê assim, ó, para a gente projetar instalações tanto de baixa quanto de alta tensão, ele vai bem além de cálculos, diagramas. Primeiro a gente tem que entender como é que funciona todo o mercado e como é que funciona a questão do consumidor final, para que se tenha uma energia de qualidade, uma energia segura. Outro ponto, né, que Edison queria minar a exploração da energia elétrica de forma alternada, ele quis fazer uma campanha de difamação com relação à segurança da energia alternada. E a gente sabe que a energia alternada realmente tem um risco extremamente elevado com relação a choque elétrico. E nessa busca de Edison de tentar difamar a transmissão por corrente alternada, ele desenvolveu, vocês não vão acreditar, mas um dos maiores instrumentos de eliminação, né, de condenados. É dele o projeto da cadeira elétrica, de execução de presos por choque elétrico. Tá? Então, a gente tem que entender como é que o sistema elétrico funciona, como é que ele é projetado, como é que a gente vai diferenciar quem é um consumidor de baixa, um consumidor de média e um consumidor de alta tensão. Como é que se dá esse domínio entre o que a gente vai definir como geração, transmissão e distribuição, e como é que a gente vai abordar esses temas na hora de executar um projeto? Bom, para isso a gente tem que elucidar, definir algumas coisas para que facilite o nosso projeto, e é o que a gente vai tentar fazer agora a seguir. Tá? Então, por exemplo, assim,
Primeiro, quais são as características da geração de energia no Brasil? Isso apesar de... Acho que no final entrou o som, né, gente? No vídeo ali, né? Mas não está sem som. Mas depois eu vou botar o vídeo no pós-aula para vocês. Qual é a principal característica da geração de energia no Brasil? Antes disso, eu preciso definir duas coisas com vocês. Nós temos duas... a gente divide a geração de energia em duas formas, tá? De fontes renováveis e de fontes não renováveis. Vocês se lembram disso lá em gestão ambiental, quando eu dei para vocês essa disciplina, lá no primeiro semestre de 2018, onde a gente definiu que energia não renovável é aquela onde o seu sistema natural não é capaz de restabelecer os seus parâmetros iniciais em uma geração. Então, se nós linkarmos isso com o petróleo, tá? Então, o petróleo ele é originário de quem? Da decomposição de plantas e animais sob alta temperatura e alta pressão durante milhares de anos. Tá? Então, definição clássica de fonte não renovável de energia, ou seja, em uma geração eu não vou conseguir recuperar no meu meio ambiente uma quantidade X de petróleo que eu utilizei. Uma fonte renovável de energia é aquela onde eu tenho a recuperação desta minha fonte em menos de uma geração. Então, por exemplo, a cana de açúcar, da onde eu obtenho o etanol, eu planto a cana. Em algumas regiões do Brasil, nós conseguimos, uma questão de clima, ter até 2 safras ou 3 safras de cana-de-açúcar. Tá? Então, depois a gente leva essa cana para o processamento e eu novamente vou ter em menos de um ano uma nova colheita. Então, eu consigo ter a renovação daquela fonte que eu utilizei. Tá? Bom, a matriz energética brasileira ela é constituída por uma fonte de energia primordial que é a fonte hídrica. Tá? 70% da nossa geração de energia no Brasil é oriundo de centrais hidroelétricas e de grandes centrais hidroelétricas. Algumas considerações com relação às centrais hidroelétricas. Tá? Para a construção de novas ou de qualquer central hidrelétrica, quando eu faço a construção desta obra de engenharia, eu tenho uma degradação muito grande do ambiente natural no seu entorno, seja para a construção do seu lago, né, ou seja, a represa, o lago da represa, onde eu vou armazenar energia potencial que vai me girar as minhas turbinas, ou pelo represamento de um curso de um rio, por exemplo. Tá? Bom, linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão ela pode ser extensas ou curtas. Dependendo da sua extensão, a gente vai ter a sua voltagem de transmissão. Para linhas extensas, a gente usa voltagens acima de 69.000. Para linhas curtas, a gente vai usar tensões abaixo de 13.000. Tá? O sistema de transmissão, basicamente, então, ele é caracterizado por quais níveis de tensão nós vamos utilizar. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo nas nossas residências. Né? Ela chega numa linha de alta tensão de 13.000 e ela é rebaixada num transformador para as linhas que nós utilizamos comumente em nossas residências, seja ela de 110 ou 220 volts. Tá? Bom, o sistema de distribuição conduz energia a quais clientes? Quais são os clientes que são consumidores dessa energia? Indústria, comércio, setor primário, setor de serviços. Então, a gente tem que, para desenvolver e para planejar o nosso projeto elétrico, a gente tem que conhecer exatamente com o que a gente está lidando. Então,
para auxiliar isso, nós vamos elaborar uma lista de sistemas de distribuição, de transmissão e geração de energia, que é o que vai nos dar suporte para o nosso tema de discussão no resto do semestre. Então, vamos lá. Para que possamos desfrutar, então, dos benefícios fornecidos pela energia elétrica, é necessário que o sistema elétrico conduza energia de forma segura e de qualidade aos geradores até o consumidor final. Por que com qualidade? Ninguém quer um sistema elétrico onde eu tenha interrupção de fornecimento. Seja essa interrupção por excesso de carga na linha, ou seja essa interrupção por uma linha já estar deficitária e com vida útil bem ultrapassada. Se vocês se recordarem, até uns 7, 8 anos atrás, nós tínhamos muita queda de energia no nosso município, em função justamente de todas as linhas que chegavam de alimentação para o nosso município, a linha de 69, eram linhas muito antigas. Então, qualquer intempérie ou qualquer perturbação na atmosfera ionizante causava a interrupção do sistema de fornecimento. Ou seja, havia queda de energia nas subestações retransmissoras do município. Tá? Então, isso tem a ver com a qualidade. E as empresas concessionárias, as permissoras do Operador Nacional do Sistema, no caso aqui em Rio Grande, a SCE, são monitoradas pela ONS e, caso ocorram falhas sucessivas, elas são impostas multas a essas empresas em função da baixa qualidade no fornecimento de energia. Então, vamos lá. Então, o nosso objetivo aqui é justamente determinar quais são os elementos que compõem um sistema elétrico. Então, como o pessoal falou no início da aula aí, nós temos, então, a geração, a transmissão, a distribuição e o consumidor final. Então, para isso, nós temos algumas pequenas classificações. Então, esse infográfico aqui, nos mostra um pequeno esquema de como é feito o nosso sistema integrado nacional. Então, lá, no topo da figura, nós temos a geração, e pela figura aqui é o quê? É uma usina hidroelétrica. Então, ela é transmitida por redes de alta tensão. Dessa rede de alta tensão, ela tem uma estação rebaixadora de tensão, e aí vai para a rede de distribuição até o consumidor final. Então, por esse pequeno infográfico, a gente já tem uma ideia de como é que a gente vai classificar o nosso sistema. Então, vamos lá. Então, a geração é o segmento de energia que é formado por cerca de 4.600 empreendimentos geradores. Isso são dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, lá de 2016, aonde cerca de 63% desses são de usinas térmicas a gás. Então, não é que nós tenhamos um percentual de energia, o número de empreendimentos. Isso é bom a gente fazer bem a diferença para a gente. O nosso maior percentual de geração de energia, em termos quantitativos, ou seja, em megawatts, são de centrais hidrelétricas. Mas, no entanto, os maiores empreendimentos do setor de geração são de geradores de usinas térmica-elétricas. Tá? Bom, sejam elas de gás natural, biomassa, óleo diesel, óleo combustível ou carvão mineral. Nós temos uma nova usina sendo construída ali em Candiota, do lado da usina de Presidente Médici, que é um outro investimento da TecTBel Energia, tá? E de carvão mineral. Qual é o grande impacto do carvão mineral, gente? Se alguém já
já teve curiosidade de aprofundar no tema. Qual é o grande problema da geração elétrica por carvão mineral? Você tem vários poluentes aí, né, Fabrício? Isso. E além Isso. também do impacto, né, no solo, né? O nosso carvão, tá? Principalmente as minas jazidas de carvão no Brasil estão posicionadas principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, tá? Santa Catarina, aquela região de Tubarão ali, Tubarão, Criciúma, inclusive tem outra usina termoelétrica carvão muito grande ali, né? Justamente na beira da 116, da 101, né? Bom, então tem esse veio mineral de carvão que está naquela região ali de Tubarão, Criciúma, e aí esse veio entra na crosta terrestre, ele basicamente ele aparece ali de novo naquela região da Grande Porto Alegre, ali próxima justamente àquela região ali onde tem charqueadas, onde tem o presídio ali. Então, charqueadas, o município de Minas do Leão, inclusive, esse nome desses municípios são justamente originários dessa exploração que se tinha de carvão, tá? E esse carvão era muito explorado antigamente ali, justamente para a movimentação das máquinas das locomotivas. Então, essa mineração que era ocorria ali justamente das locomotivas. Depois, esse veio volta de novo a entrar no leito da crosta terrestre e ele aparece na região de quê? Folha Negra, Bagé, Pinheiro Machado, Candiota. Tá? Alguém já esteve naquela região ali, não? Nunca ninguém esteve ali? Bom, essa região... Oi? Em Candiota já, visitei a usina nova lá. Ah, dá. Beleza. Tu chegasse a ver, Bittencourt, como é que é se tivesse a oportunidade de ver alguma mineração ou até passar ao longo da estrada, aquela região ali, o leito de carvão, tá, gente, ele é praticamente a flora na Terra. Tá? Leito a céu aberto, né? É o leito a céu aberto. Tá? Então, por isso, tá, que nós temos usinas hidrelétricas nessa região, porque nós não temos, tá, o custo com a exploração em forma de mina, como existe, por exemplo, na Inglaterra. Tá? Então, por um lado, onde a gente não gera o impacto na mineração, porque o carvão já está a céu aberto, tá? Então, na verdade, ele é feita a retirada da cobertura vegetal e de sol arável, ele é feito a retirada do carvão, isso aí num gerenciamento ambiental correto da área, tá, gente? A gente retira a camada arável do solo, faz a exploração da jazida, recobre depois aquela área explorada e libera aquela área para plantio. Bom, se por um lado tu não tem a degradação em função da mina, por outro lado, em função dessa nossa jazida estar muito próxima da porção da litosfera, nós temos uma grande concentração de enxofre. Então, quando este carvão ele é queimado, ele gera um resíduo muito intenso de óxidos de enxofre, que ocasionam chuva ácida, então ocasiona uma pluma. Então, eu tenho que ter um custo muito grande com equipamentos para abrandar essa poluição. Tá? Mas é viável a exploração, mesmo se gastando com equipamentos de proteção ambiental, porque o carvão está raso, ele é barato. O custo ali é praticamente apenas do transporte do carvão, da mineração a céu aberto para a usina. Então, por isso que ele ainda é usado. Tá, gente? Bom, a biomassa tem N maneira de se obter, seja lá por cavaco de madeira, por resíduo de varrição de rua, então, o mais infidável possível. Tá? Bom, então, se a gente fizer uma analogia ali, ó, pela nossa matriz energética ali em relação ao número de empreendedores, se nós observarmos aqui, ó, então, 63,4
são de investidores desses termos. Tá? Então, aí conta quem? Quem tem uma usininha movida a gás, quem tem Perdão, gente. Quem tem uma usina biomassa, aquelas usinas que são movidas, por exemplo, a bagaço de cana, principalmente no interior de São Paulo, ali, e norte do Paraná, onde a exploração da cana-de-açúcar é muito intensa, e o resíduo do bagaço da cana ela é usada como biomassa justamente nas centrais elétricas que geram essas usinas. E o excedente de energia é colocado à disponibilidade do Plano Nacional do Sistema. Tá, gente? Então, olha aqui, ó. 63,4% desses investidores são de usinas térmicas elétricas, tá? Que é essa parcela mais escura aqui, ó. A parcelinha mais clara aqui, ó, são de geradores eólicas, ou seja, esses 0,9% aqui, ó, tá? Bom, 9,5% de central geradora hidrelétrica. Tá? Desculpa, 12,5%. 9,5% de pequenas centrais hidrelétricas, PCHs. Isso aqui são pequenos empreendedores que têm usinas para sua geração própria de energia. Tá, gente? E apenas 8,9% são das usinas hidrelétricas. Então, aqui nesses 8,9% estão inclusas Itaipu, Ilha Solteira, Belo Monte, tá? Todas as outras usinas térmicas elétricas de grande potencial de geração energético, mas, no entanto, pequenos empreendedores, geralmente a Eletrobras, tá, gente? Porque como o custo de implantação desses processos, não só em termos de dinheiro, como temos também de impacto ambiental, são muito elevados. É uma coisa meio estranha, assim, até depois, se quiser, eu compartilho com vocês alguns vídeos. Eu fui bem contrário à implantação da usina Belo Monte, isso pode ser até um tema da gente vir fazer produção de artigos, isso é bem legal, é um tema bem importante, bem impactante, dessa mudança de paradigma de instalações de grandes empreendimentos de energia, tá, gente? Porque o que tu faz quando tu gera um processo dessa monta? O governo faz o quê? Ele socializa, olha o termo que eu estou usando, ele socializa todo o custo da obra. Ou seja ele em custo da empresa que vai construir, seja o custo dos impactos ambientais que toda a sociedade e a comunidade vai sofrer, e privatiza o lucro da construção. Ou seja, só quem vai acabar lucrando com a construção daquilo é a empresa que foi subcontratada para fazer a obra. Porque se hoje tu licitasse um processo de uma central hidrelétrica, aonde o investimento privado fosse responsável por custear as medidas mitigatórias daquele investimento, nenhuma empresa privada no Brasil ia fazer uma central hidrelétrica de grande porte. Para vocês terem ideia, Belo Monte, quando foi batido o martelo, que era para ser feito lá em 2010, no primeiro governo Lula, ele abriu o processo e disse que era o melhor processo de geração de energia do país, que todas as empresas do Brasil iam querer construir Belo Monte. Passaram 2 anos, as licitações foram dadas deserta. O que aconteceu? A Eletrobras, empresa pública de investimento do setor elétrico, assumiu a obra e depois subcontratou um pool de empresas para construir. Aí formada por aqueles amigos que eu não vou nem dizer para vocês o que aconteceu, né? Odebrecht, Andrade Gutierrez, W Torre, bom, aí você já vê o que aconteceu. O qual era condicionante de Belo Monte? O Ministério Público Federal obrigou que a Belo Monte fosse construída
mas com 26 condicionantes de medidas de mitigação de impacto ambiental. Hoje nós estamos no ano de 2020 e apenas 6 dessas 26 medidas foram cumpridas e Belo Monte já está em operação há 3 anos. Então é exatamente isso. Privatizar o lucro da construção e estão socializando com toda a sociedade brasileira os custos ambientais de uma obra de grande impacto ambiental. Vamos seguir o barco. Então está aqui, ó. Empreendimentos hidrelétricos ocupam em torno de 65% da potência instalada, ou seja, aquilo que eu tinha falado para vocês. Tá? Então, contando com 219 empreendimentos de grande porte, 441 de pequenas centrais hidrelétricas e 581 de centrais hidrelétricas de média potência. Tá? Então, a representatividade com relação às centrais, com relação à potência instalada. Só deixa eu admitir um colega aqui, gente. Então, o maior volume de geração de energia são das usinas hidrelétricas. Tá? A usina termonuclear, ou seja, capacidade termonuclear, hoje nós estamos apenas com 0,3%. Nós estamos operando o Angra 1, Angra 2 e Angra 3 retomou as obras agora. Tá? Nós temos um potencial eólico de 3,3% e nós temos as usinas térmicas de 27,4%. Se por um contrário nós tínhamos 63% dos empreendedores do serviço termoelétrico, apenas 24% são de potência instalada. Mas por que nós temos ainda essa tecnologia que termoelétrica tem um potencial poluidor muito grande? É justamente pelo nosso baixo investimento ainda em centrais helioelétricas. Nós dependemos muito do regime de chuvas, porque nosso grande gargalo, gente, está justamente nesse aqui, ó. Nosso maior potencial de energia elétrica está na energia hídrica. Energia hídrica a gente depende de chuva. E muitas vezes nós passamos por um período de sazonalidade muito intensa de chuva. Então, qual é a alternativa para isso? A alternativa para isso é investimento muito forte em geração eólica e geração térmica fotovoltaica. Tá? Então, a nossa maior preocupação, justamente, nós temos que focar a questão para a energia limpa. Então, por isso que nos últimos anos há uma grande popularização nos consumidores finais pela instalação de equipamentos fotovoltaicos, porque isso ajuda muito o operador nacional do sistema, justamente naquela hora onde as residências necessitam de energia, que é aquela parte entre 6 e 9 horas da noite, tá? Onde nós temos que ter uma reserva técnica para este consumo. Então, no Brasil, os maiores agentes do setor em relação à capacidade instalada, Daniel, são, então, a Companhia Elétrica de São Francisco, tá? Ou seja, que pega metade da potência e supre requerida pelo Estado do Rio de Janeiro. Furnas Centrais Elétricas, que ficam no estado de São Paulo, tá? Que tem uma potência lá suficiente para abastecer 8.000 residências todos os dias. Centrais Elétricas do Norte do Brasil, ou seja, que pega os estados da região norte, né? Que essa potência é suficiente para abastecer os 3 estados do sul do Brasil. A Tractebel Energia, que hoje a Tractebel Energia, ela tem uma potência lá junto com a Itaipu Nacional de 7 milhões de quilowatts. Cerca de 10% da potência instalada em cada uma dessas usinas é capaz de atender 1 milhão de habitantes, 1,5 milhão de habitantes. Uma transmissão.
A transmissão, então, gente, ela é responsável pelo transporte de grandes quantidades de energia oriundas das fontes geradoras. Então, para realizar esse transporte a grandes distâncias, a gente eleva a tensão normalmente a 13,8 kV nas usinas. E aí depois, o que acontece? Usualmente, os níveis de tensão nas linhas de transmissão são de 230, 345, e aí vai. No Brasil, se padronizou-se as seguintes tensões para a transmissão: 750, 500, 330, 138 e 69 kVA. Tá? Para a subtransmissão, 13,8, faltou um pontinho aqui, gente, desculpa, 69 e 34. Rio Grande que nós temos 13,8 e 69 mil. Tá? Então ali, por exemplo, empresas do Parque Industrial de Rio Grande, que operam com linha de 69. Tá? O estaleiro, a Yara, a Tergrasa, as demais operam com 13 mil. Tá? Tem uma coisinha que é interessante aqui, ó. Por que faz geração de energia? Isso aí depois vocês vão ver isso direitinho. Por que quem, por exemplo, gera a sua energia, por exemplo, se eu hoje quisesse gerar a minha energia para o meu consumo, por que o cara vai gerar em 69 mil e não 13.800? Eu sei que é difícil de vocês saberem disso, mas eu vou, só para instigar vocês a conhecer um pouco dos trâmites. E Fabrício, como é que é a pergunta aí? Hoje, por exemplo, se eu e vocês resolvêssemos implantar uma usina termoelétrica em Rio Grande, nós íamos gerar essa tensão. Eu tenho uma geradora e essa geradora vai fornecer energia. Eu vou fornecer essa energia em 13,8 ou 69? Isso é um dos casos de que estava até, inclusive, no problema da discussão da central térmica de gás, se ia sair, não sair, porque, na verdade, isso é leilão, tá? O governo mapeia na hora de construir uma nova central energética. Mas isso aí tem a ver com um órgão que regulamenta aí? Sim, ANEEL, aí? Sim, exatamente. Porque assim, tá? Se eu hoje quiser fazer uma indústria e não levar a leilão, eu tenho que transmitir ela a 13.800. Só que aí eu vou vender pelo que a CE quiser me pagar. Porque quem tem a concessão da transmissão em 13.800 é a concessionária de energia local. Agora, se eu quero ir a leilão, quero vender a minha energia em bolsa, como a gente chama, tá? No operador do nosso sistema, eu tenho que gerar ela em 69. Aí eu dependo dos leilões do governo. Tá? Então, isso foi um dos imbróglios de por que não saiu a nossa usina de gás aqui. Porque deixa eu admitir o colega aqui. Porque quando foi dada a concessão, tá, para a Bolognese construir a central de gás aqui, foi bem no início daquela crise e a Bolognese se descapitalizou. E aí passou o prazo de vigência da concessão para a construção da central. O que ocorreu? O governo deu mais prazo para a Bolognese apresentar garantias bancárias de que ela tinha condições financeiras para cá com o projeto. Só que lá, isso é questão de negócio, de mercado. Eles acabaram não conseguindo um parceiro estrangeiro que chancelasse a sua capacidade financeira para investimento. E passando o prazo, o governo abriu uma nova licitação e vai ser construída uma central de gás no norte do Brasil, na Bahia.
Então, esses leilões têm prazo para serem cumpridos. Eu não digo que essa central não vá ocorrer aqui em Rio Grande, mas vai ter que ser aberto um novo processo dentro da ANEEL, um novo processo de licitação e uma nova habilitação de concorrentes. Que provavelmente uma estrangeira vai tomar conta, né? Porque, na verdade, já estão tomando conta do mercado. E parece que a China aí já tem 60% da matriz energética. Muito. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Um lado bom é que, na verdade, destrava um pouco os investimentos, né? Que nós estávamos necessitados de serem feitos, mas, por outro, a gente acaba colocando muitas coisas em capital estrangeiro e dependendo muito do investimento externo. E principalmente de um capital assim, não tão confiável quanto a China, né? Mas negócios. Vamos seguir o baile. Então, os consumidores finais são classificados de acordo com a classe em que se inserem, podendo ser de baixa ou alta tensão. Então, vamos ver aqui, ó. Então, a lei das linhas auxiliares no transporte de energia, é necessário que nós possuamos subestações de transmissão que conectam com as empresas distribuidoras de energia elétrica aos nossos consumidores finais. Então, a gente tem que considerar algumas coisas na nossa rede, né? A rede primária, aterramento, linha, barramento, para-raios, disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de corrente, transformadores de potencial, transformadores de potência, sala de controle, grade de segurança. É uma enormidade de coisas. Há uma curiosidade para vocês, assim. Não sei se vocês viram que estão fazendo a reforma ali algumas reformas do estado de São Paulo ali, né? E tem um colega meu que está fazendo a obra ali. Então, eles estavam baixando as gaiolas dos refletores, né? Então, se desmontou as gaiolas dos refletores para fazer a recuperação estrutural das torres que sustentam essas gaiolas. Para a surpresa do engenheiro que estava comandando a operação dos MUCs, adivinha o que estava preso na rede de sustentação das gaiolas? Os para-raios. Então, os para-raios estavam presos nas gaiolas, tá? E toda essa rede ligada a 2 geradores a diesel. Vocês fazem ideia que merda que dá um raio ali? Olha, tem uns caras que fazem umas gambiarras aqui, meu Deus do céu, cara, não dá para entender. Mas... Então, representação de uma subestação, né? Conforme aquele quadrinho que a gente viu ali, né, gente? Então, olha ali, ó. 1, rede primária. 2, cabo de aterramento, linha de barramento. 4, para-raio. 5, disjuntor, estacionador e assim sucessivamente. Tá? Nós, no Brasil, temos 77 concessionárias de transmissão. Tá? Mas por que esse monte de gente, né, cara? Porque o nosso país é muito grande, né? Muito grande. Vocês fazem uma ideia assim de tamanho que é o nosso estado com relação a algum país da Europa, mais ou menos? Quantas vezes Portugal cabe dentro do Rio Grande do Sul, gente? Aproximadamente 3 vezes. Exatamente. Gente, Rio Grande do Sul e Santa Catarina é maior que Portugal, Espanha e Suíça. Gente, assim, ó, nosso país é muito grande. Muito grande. Então, a gente necessita de um elevado número de empreendedores e de concessionários. Tá? Porque a nossa rede de transmissão, até 2012, nós não tínhamos nem um sistema elétrico interligado. Tá? Só depois de 2012, lá já em 2008, quando o governo Fernando Henrique ainda, Fernando Henrique instalou o sistema Proinfa, justamente para fazer interligação e fazer
pulverização do sistema elétrico e depois, durante o governo Lula, no programa Luz para Todos, foi que nós conseguimos interligar todo o sistema elétrico nacional. Então, a distribuição, né? O sistema de distribuição de energia é responsável por conduzir a energia até os consumidores finais, através das redes de tensão primária e secundária. Então, ali, conforme a fonte do CREDR, que é uma das fontes bibliográficas nossas, né? Os níveis de tensão variam de 13.800 a 34.500. No Rio Grande do Sul, nós temos só 13.869 tá, gente? Tá aí os secundários de 100 a 440. Tá? 440, tá? Tu vem com a linha de 69, por exemplo, que é da Barra ali, que ele alimenta, por exemplo, o adubo Estrevo ali. Rebaixa para 13.800 e usa o par de voltagem 380 a 440. Tá? Quando a gente fala 380 a 440, o que a gente quer dizer, gente? Quando eu estou dizendo que o sistema de consumo ali, ou de transmissão, é 340, 380, 440, o que eu quero dizer com isso? É de baixa tensão, aí? Tá, mas quanto é que é a tensão entre fase e neutro? É o estilo de ligação do transformador, estrela-triângulo. Tudo bem, mas se eu estou dizendo que qual é a tensão? É 380 a 440. Quanto é que é a tensão entre fase e neutro? 440 volts. Entre fase e fase. Ah, então entre fase e neutro é quanto? 380 aproximadamente. Isso, Bittencourt. Beleza. Tá, gente? Sempre que a gente fala assim, ó, o sistema é 380 a 440. Sempre a primeira nomenclatura é fase neutro e a segunda é fase-fase. Então, 110, 220, ou 220, 380, ou 380, 440. Tá bom, gurizada? Então, assimilemos. Os níveis de tensão podem ser classificados como primários ou secundários e também serem nomeados como baixa ou média tensão. Baixa tensão corresponde ao nível de tensão secundária e média tensão ao nível de tensão primária. Então, no Brasil, há 64 empresas distribuidoras. No Rio Grande do Sul, quantas distribuidoras nós temos? Nós tínhamos 3, né? Hoje temos 2 só. Porque a RGE comprou a outra. A RGE é da Tactebel, que é, na verdade, chinesa. Né? Então, hoje nós temos a CEA e a RGE Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Muito bem. As 10 principais distribuidoras, né? Elas detêm cerca de 58% da energia total vendida no país. A maior dela é a Eletropaulo, tá? Que a Eletropaulo antigamente era uma empresa pública, foi fundada até no governo Maluf, hoje a AES Eletropaulo. A Companhia Energética de Minas Gerais, ou seja, a CEMIG, que é uma grande investidora. A Light, que é do Rio de Janeiro. A Companhia Paranaense de Energia, ou seja, a Copel. A Copel foi a Companhia Paranaense de Energia, tá, gente, lá tem muitos bons trabalhos acadêmicos, tá? Tem muitos manuais, né, de operacionalidade. A instalação da Copel é muito bom os dados de comprovação científica. Companhia Paulista de Força e Luz, do interior de São Paulo. A Coelba da Bahia. A Eletroeletricidade de Serviço. A Companhia Energética de Goiás e a Ampla Energia. A CE não está entre as 10 mais, porque a CE diminuiu muito de tamanho, tá, gente? Muito mesmo. Além de ser responsável pelo atendimento do cliente final, as distribuidoras devem elaborar programas especiais compulsórios no foco do consumidor. Esses programas desenvolvidos serão incluídos de inclusão energética, promovendo acesso à energia de forma legal às classes pobres da população. Então, tem alguns programas, né, que foram instituídos principalmente durante os governos Lula e Dilma, tá,
de barateamento e de subsidiamento da energia para as populações de baixa renda. Tá? Justamente com um enfoque na segurança do sistema elétrico. Tá? Porque se vocês pararem para pensar, aquela enormidade de ligações clandestinas em muitas favelas do nosso país, aquilo é um risco para o sistema elétrico nacional enorme. Então, esses programas de inclusão social visam a reduzir esse tipo de instalação, tá? Facilitando o acesso das populações de baixa renda à energia de qualidade. Tá? Então, o programa Baixa Renda, que conta com tarefas diferenciadas para consumidores que atendem até um certo volume de consumo e renda. O programa Luz para Todos, tá? Que visa promover a inclusão de energia e promover acesso à eletricidade. O programa Luz para Todos é muito trabalhado em zonas rurais. Tá? O programa Baixa Renda é para zonas urbanas. O programa Luz para Todos é focado principalmente para levar acesso à energia às zonas rurais. Tá? E tem o programa de eletrificação de interesse social, que objetiva regularizar justamente essas áreas que eu falei para vocês de favela. Claro que com o advento da pandemia, isso aqui é uma coisa muito nova, que não está no material que eu separei para vocês. A gente está passando por um momento onde está impossibilitado o corte de luz. Né? Algumas empresas já estão querendo exercer a função do corte de luz e foram impedidas por ordem judicial por força do decreto do governo federal, que durante a pandemia não é permitido haver interrupção do fornecimento de energia pela falta de pagamento. Tá, gente? Claro que aquele programa do Baixa Renda ali, ele estipula uma capacidade de consumo para tu ter o benefício. Tá? Então, por exemplo, não é o cara consumindo lá 300 kW mês que o cara vai, querer pagar a tarifinha lá de 40, 50 pila por mês. Aí não dá também. Né? Então, ele quer justamente dar acesso à energia elétrica para aquele consumidor que consome pouco e não tem condições financeiras de arcar com um custo de energia. Tá? É também responsabilidade das distribuidoras implantar projetos de eficiência energética e de pesquisa e desenvolvimento. Então, dessa forma, as empresas são obrigadas a destinar parte da sua receita operacional para essas atividades. Então, por isso que tu vê muitas empresas de energia injetando dinheiro na troca das redes, fomentando alguma pesquisa na parte, principalmente, dessa geração alternativa. Por exemplo, no entorno da Itaipu, vou dar um exemplo de Itaipu, depois eu coloco um vídeo para vocês. Tá? Aquela região do oeste do Paraná é uma região onde tem forte atuação de criação de suínos. Então tem muito frigorífico ali, tem muitas empresas que também trabalham ali. Então, Itaipu investiu num projeto, não falo Itaipu não só a geradora, mas também a empresa que distribui ali. Tá? Itaipu investiu num projeto com alguns consumidores ali, de fazendas, da seguinte forma. Ajudou aos produtores rurais a pegarem aquele dejeto que tinha do confinamento de suínos, que é um dejeto com alta carga orgânica, para fazer a geração de biogás. Então, esse biogás ele é queimado, ele gera energia, essa energia vai para a rede de distribuição junto com a energia de Itaipu. Esse resíduo, antes que tinha alta carga orgânica e poluía não só o rio, mas também poluía o solo e o meio ambiente, como ele ia a queda na carga orgânica, o resíduo líquido disso, ele pode ser fértil e irrigado na plantação
Ele pode ser um fertilizante líquido, de fácil aplicação, ou ele retorna esse fertilizante para a própria propriedade do produtor, fazendo um consórcio com algum outro tipo de cultura, ou ele pode, inclusive, vender esse fertilizante. Tá, gente? O consumidor final, então. Chegamos nós. Então, eles são classificados, né, de acordo com a classe que se segue, podendo ser de baixa ou alta tensão. O grupo de baixa tensão atende com unidades consumidoras com fornecimento de tensão inferior a 2,3 kV. Caracterizando a tarifa monômina, Já o grupo de alta tensão atende unidades fornecedoras de tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou seja, atendidos por sistema subterrâneo. Dentro da classificação de baixa tensão, está dividido em alguns grupos. Então, B1 lá, o residencial e o residencial de baixa renda. O B2 é o rural, ou cooperativo de edificação rural, ou serviço público de irrigação. B3, demais classes. E B4, iluminação pública. Então, por exemplo, ali, ó. A Anhanguera está na classe B3, tá? Que é o setor de serviço. Comércio, B3. Shopping center, B3. Tá? Já quem é de alta tensão, a gente classifica nas classes A. Então, nós temos classe A e classe B. Então, a classe 1, fornecimento igual ou superior a 230 kV. A2, tensão de fornecimento entre 88 a 138 kV. A3, tensão de fornecimento de 69 kV. Tensão 3A, tensão de fornecimento de 30 a 44 kV. Tensão A4, tensão de fornecimento de 2,3 a 25 kV. E tensão A5, tensão inferior a 2,3, atendida a partir do sistema subterrâneo de distribuição faturada pelo grupo A, excepcionalmente. Isso está tudo no regulamento de instalações consumidoras. Você já ouviu falar disso, não? Regulamento de instalações consumidoras. O famoso RIC. Tá? Então, a gente tem um RIC para baixa tensão e tem o RIC para alta tensão. Tá? Então, quem for trabalhar com um projeto elétrico ou na área de vocês, tem que ser direto isso, na parte, isso aí para o pessoal da engenharia elétrica, tá? Tem que saber na palma da mão o RIC, principalmente o de alta tensão. E o pessoal de civil, dependendo da área, tem que saber o RIC de baixa tensão, pelo menos para fazer os seus projetos de entrada de subestação ali, tá, gente? Então, no Brasil, o setor que mais utiliza energia elétrica é o industrial. Ele consome cerca de 36% da energia total demandada no país. Posterior a ele vem o setor comercial com 28%, desculpa, residencial com 28% e comercial com 20%. E o restante ficam os demais setores da sociedade, ou seja, serviço, agricultura. Então, aqui são os principais consumidores de energia do nosso país. Então, lá, energia industrial é o maior pico ali, ó, residencial o segundo pico, comercial, rural, setor público, iluminação pública, serviço público e o consumo próprio. Você sabe qual é a diferença de poder público e serviço público? Qual é a diferença entre setor público e serviço público? Bem seco, tá, gente? Poder público, assim, ó, as Forças Armadas, é um poder público. Presta algum serviço para a população de maneira direta? Não. Serviço público, o judiciário é um serviço público, faz atendimento à população, tá, gente? De maneira bem
de bem fácil entendimento. Em relação ao número de unidades consumidoras, maior parte das unidades consumidoras, cerca de 85%, são as residências. Tá? Depois o comércio, depois o setor rural, depois indústria, poder público e assim sucessivamente. Então, isso aqui é um diálogo aberto que eu peguei lá do livro de vocês. Tá? Então ele fala assim, sem medo de errar. Retomando o contexto proposto no diálogo aberto dessa sessão, nós apresentamos alguns conceitos básicos do nosso sistema elétrico, que devem estar na sua lista para que você, como responsável de projetos de baixa e média tensão, possa averiguar posteriormente quais aspectos devem ser levados em consideração na hora de planejar e executar as instalações elétricas. Então, primeiramente, é necessário conhecer as peculiaridades da geração elétrica no país. A maior parcela de fornecimento de energia elétrica é proveniente de empreendimentos hídricos, constituído por grandes usinas elétricas. Desta forma, pode-se caracterizar a matriz energética nacional como renovável e limpa em sua maior parte. Dentre os maiores agentes responsáveis pela geração de energia estão a Companhia do Rio São Francisco, Furnas, Centrais Elétricas do Norte do Brasil, onde está o Belo Monte, a Tractebel Energia detentora e a Itaipu Nacional. Então, devido à instalação dessas usinas em pontos muito isolados e distantes dos pontos de consumo, são necessárias extensas linhas de transmissões. Então, além das linhas, o sistema de transmissão conta também com subestações que conectam a distribuição de energia até os seus consumidores finais. Então, a gente fez agora o exercício oposto. Então, nós temos as grandes geradoras, as transmissoras de energia e as distribuidoras, onde faz o rebaixamento dela e chega até os nossos consumidores finais. Tá? Isso aqui é a gente avançar na prática. Então, imagine assim, ó, que um cliente contratou vocês, deixa eu tomar um mate para molhar a garganta. Então, um cliente contratou vocês para projetar uma instalação elétrica e antes de iniciar o projeto, você o questionou acerca de qual faixa o seu imóvel é pertencente. Porém, ele não te informou. Então, como projetista, é essencial que você possua essa informação. Então, algumas coisas devem ser analisadas para verificar o nível de tensão que você deve ser levado em conta para o seu projeto. Então, primeiro, tarifa paga pelo consumidor é monetizada apenas pela energia consumida. Você se lembra você sabe o que quer dizer isso? Monetizada apenas pela energia consumida. Ele paga somente pelo real consumo dele, e não por essas tarifas, bandeira e tudo mais aí que os caras inventam. E tem outra coisa, tá? A tarifa monetizada quer dizer o quê? Que tu não tem um medidor de energia reativa, né? A indústria não é tarifa monetizada, né? A indústria, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um medidor de tensão, né? Capacitiva de reativa, né? Porque a indústria sempre vai ter um número, uma grande demanda de motores, né? O que esses motores geram na linha de transmissão? Uma carga de que tipo gera na linha de transmissão? Eles geram uma carga excessiva aí no momento da partida dos motores. De que forma? Carga de que forma? Reativa, capacitiva ou indutiva? Indutiva, normalmente. Indutiva, isso, beleza. Então, o que acontece, né? A gente sabe a questão da alternância, né? A carga indutiva é como se a energia retornasse para a concessionária. Então, ele não pagaria por essa taxa de retorno. Então,
o que acontece, né, quando a gente fala na questão da qualidade da energia, né? As empresas só conseguem auferir o seu rendimento quanto mais próximo de um é o fator de potência das empresas, né? E esse fator de potência justamente está em quê? Na questão do fator entre a carga reativa e da carga indutiva, né? Então, o que acontece se eu tenho uma carga indutiva muito intensa na minha empresa, eu tenho que acabar colocando um banco de capacitor lá na minha entrada para reduzir o retorno, né? Claro, tem outras medidas que a gente acaba fazendo na indústria para reduzir essa carga indutiva, mas grande parte das empresas tem que se fazer uso dos bancos de capacitores para não ser sobretaxados em função do erro do fator de potência. Então, tu faz uma correção do teu fator de potência justamente utilizando o banco de capacitores. Tá? O consumidor final, eu tenho uma tensão inferior a 2,3 kW. O fornecimento de energia é aéreo e o cliente não reside em áreas rurais. Tá? Então, de posse dessas informações, a faixa de tensão a que o seu cliente pertence, qual a classe que ele se insere. Então, segundo essas resoluções, diz que, primeiramente, faz necessário que a gente verifique as classificações conforme o nível de tensão de atendimento. Se ele está na classe abaixo de 2,3, o fornecimento de tensão dele é igual ou superior a 2,3. Tá? Então, olha ali, ó. Então, além das classificações que a gente viu na ANEEL, com aqueles dados a gente pode dizer que o nosso cliente ele não é rural, né? Então ele pode pertencer ou ao B1, que ele é o residencial de baixa renda, ou ao B3, que são as demais classes. Então, por exemplo, é um setor de comércio ou um setor de serviço. E todos os cálculos depois a gente vai demandar ele conforme os cálculos final de potência. Então, o grupo de baixa tensão é aquele que atende as unidades consumidoras de fornecimento com tensão inferior a 2,3, caracterizados pela tarifa monômina. O grupo de alta tensão são aqueles com fornecedor de tensão igual ou superior a 2,3, com fornecimento subterrâneo. Dentro da classificação de baixa tensão, existem divisões. Então, aqui o residencial de baixa renda, rural ou cooperativa, demais classes, né? Aí, tudo que não for residencial de baixa renda ou rural, joga no B3. Ou na iluminação pública, que é o B4. Que, na verdade, um dos grandes problemas do IPTU em Rio Grande é justamente a iluminação pública, tá, gente? Que está previsto pela Constituição brasileira uma cobrança pela taxa de iluminação pública, que até então os municípios não pagavam para as concessionárias. E muitas das concessionárias no país acabam por ter um decréscimo no seu nível de investimento, porque não tem pagamento da iluminação pública. Isso aí, na verdade, também é uma máfia, né? Porque os caras cobram no IPTU e muitas empresas ainda cobram na conta de luz. Um exemplo é tipo o esgoto também, cara. O esgoto é a mesma Por exemplo, outra coisa. Vocês repararam que acontece taxa de cobrança. Vocês repararam ali que o trevo está sem iluminação? Nosso trevo ali, da 392 em cima da RS, ele está sem iluminação. Mas por quê? Já faz uns 2 anos. Porque, na verdade, o que entende o município? Tá? O município cortou o fornecimento de energia para a luz ali. Porque o município entende... É do federal, né? Ou não? Na verdade, quem tem que pagar aquela conta ali é o concessionário da rodovia, né? Isso. Se tu tem a concessão da rodovia, a conta de luz é tua e não do município. Nesses termos, eu tenho que concordar com o município. Se tu tem uma estrada concedida,
o ônus da iluminação da estrada tem que ser teu, não no município. Esses contratos de concessão, mas isso é assunto para a parte da engenharia civil, ali, vamos encher o saco da pessoa civil depois em estradas. Esses contratos de exploração de pedágios estão muito obscuros. É um poço sem fundo de gato louco. Mas esse assunto para os próximos capítulos. Fabrício. Oi. Mas como é que é feito? Como é que a concessionária cobra, vamos supor, da União, dos municípios, o consumo pela iluminação pública se não tem medição? Aí que tá. Faz um rateio, divide Isso, o número de lâmpadas. Esse cara não tem esse levantamento aí. Eles fazem pela potência, né? Eles fazem pela potência instalada da iluminação pública. Há uma contagem média das lâmpadas, existe uma potência. Por isso que muitos municípios estão fazendo justamente a troca da iluminação pública dessas lâmpadas mais antigas de vapor por lâmpadas de LED, para baixar o custeio, né? Ó, pessoal de alta tensão aí, o A1 acima de 230, A2 entre 88 e 138, A3 até 69, A3A de 30 até 44, A4 entre 2.3 a 25 kV. E AS, quando o fornecimento for subterrâneo, distribuição e faturado no grupo A, excepcionalmente. Bom, gente, agora eu quero que vocês pensem um pouquinho nessa perguntinha aí. Eu vou dar uns 2 minutinhos e vou perguntar qual a resposta que vocês acham correta. Então, olha aqui. O Sistema Elétrico Nacional é formado basicamente por 3 sistemas de geração, transmissão e distribuição, atuando desde o ponto de geração de energia até o ponto de entrega do consumidor final. A respeito do sistema elétrico brasileiro, avalie as afirmações a seguir. Então, a primeira afirmativa é que as usinas hidrelétricas são os empreendimentos responsáveis pela maior parcela da energia no Brasil. Essa assertiva está correta ou está errada? As usinas elétricas. Está correto. Beleza. Então, realmente, as usinas elétricas, como nós vimos, hidrelétricas, elas correspondem por cerca de 64% total da energia gerada no Brasil. Segunda assertiva. No Brasil, os níveis das tensões para a transmissão de energia são 750, 500, 230, 138, 69. Está correta essa assertiva? O que vocês acham? Está errada, né? Tá errada a cadeia de 13,8. E aí? Cadeia de 13,8 aí. 13,8. Tá, faltou de 13,8. Então tá errado. Terceira. Mas aí seria a subtransmissão. Não, mas também tu pode tirar também lá de 13.800. Te lembra que eu falei, se eu quero fazer uma geração de energia de uma central hidrelétrica, por que eu vou transmitir 69 mil? Porque aí eu não dependo de pagar para a concessionária local. Eu vou vender minha energia em bolsa. Então, se eu quiser gerar energia na forma de biomassa ou de óleo diesel, e se eu transmitir ela em 13.800, eu vou receber da concessionária de energia a tarifa que eles vão me pagar. Então, a de 13.800 está relacionada com as tensões de transmissão. Tá? Em relação à geração de energia no Brasil, a maior parcela dos empreendimentos instalados são de usinas termoelétricas, que também são as responsáveis
pela maior parcela da potência instalada no Brasil. Está correto? Não. Não, ela é real. De fato, ela tem os maiores empreendimentos. Mas não sabe não tem maior potência potência. é a... Isso aí. Então, a alternativa correta aí é a alternativa A, né, gurizada? Isso aí. Só a alternativa 11 está correta. Tá? 2. Os consumidores finais são agrupados conforme a classe em que se inserem, podendo ser de baixa ou alta tensão. Dentro dessa classificação, podemos afirmar que existem dois grupos de consumidores, o grupo A e o grupo B. Está correta essa assertiva? Está correto, né? O grupo A é de alta tensão e o grupo B é de baixa tensão. Sim. Segunda assertiva. O grupo A é definido como de alta tensão? Positivo. Positivo. O grupo B é definido como de baixa tensão? Isso aí. Positivo. Os subgrupos que compõem o B são B1, B2, B3 e B4? Correto. Tá certo. Isso aí. Os subgrupos que compõem o grupo A são A1, A2, A3 e A4? Tá correto? Está errado. Tá errado. Não. Tá errado, porque é A1, A2, Faltou A3, AS. A3A e faltou o AS. Não, é o AS. Faltou o A3A também, né? É a 3A, Isso. Tá, então mas é A5 ou AS, afinal? É AS, que é alimentação subterrânea. Tá? Então, ali, ó. Então, essa assertiva também é a letra A. As alternativas corretas é a 1, a 2 e a 4. 3 e a 4. Tá? Última questão e eu vou deixar vocês em paz hoje. Vamos lá. O sistema de transmissão é responsável pelo transporte de grande quantidade de energia proveniente das usinas geradoras. Para que o sistema possa efetuar seu trabalho e transportar a energia por longas distâncias, é necessário elevar a tensão nas linhas, que normalmente estão a 13.800 nas usinas. Sob o sistema de transmissão, assinale a alternativa correta. Os níveis de tensão das linhas de transmissão usualmente são 13.800, 200, 330, 500, 600 a 720. No Brasil, padronizou-se os níveis de tensão em 230, 345, 400, 500, 600 e 700 kV. Os sistemas que atuam na subtransmissão utilizam os seguintes níveis de energia de tensão: 700, 500, 230 e 138 kV. Letra D. Os sistemas de transmissão são usados para transmitir a potência a grandes consumidores. No Brasil, de modo geral, as linhas 138. E a letra E ali, que faltou pular. Os níveis de tensão padronizados no Brasil para os sistemas de transmissão são 700, 500, 230, 138 e 69 kV. A resposta correta aí, gente, é a letra E aqui, que eu vou ter que botar para baixo ali. E por quê? Diz o seguinte, tá? O sistema do Brasil são padronizados exatamente em 750, 500, 230, 138 e 109 kV. As demais respostas estão incorretas, pois os níveis de tensão nas linhas de transmissão são usualmente 230, 345, 440, 500, 600, 750 kV. Para a subtransmissão, os níveis de tensão corretos são 139, 69, 34,5 kV, sendo utilizadas, de modo geral no Brasil, as linhas de 69 kV.
Tá, gente? Então, por hoje, deixa eu sair aqui do compartilhamento. Por hoje é o que eu tinha para conversar com vocês. Quero saber, no geral, como é que vocês estão. Tá tudo beleza. Ô, Fabrício, uma questãozinha ainda. Vamos lá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Na página 14, deixa eu ver aqui. Página 14, tá? Fala em nível de tensão pode ser classificados como primárias ou secundárias. E também ser nomeadas como de baixa e média tensão. A partir da entrada em vigor da NR10, esse termo média tensão deixou de existir. Deixou de existir. Ela Isso é é o baixa defeito do ou livro. alta. É, problema do livro, né? É o problema do livro. Tá correto. Porque a NR10, ela A NR10 não existe mais a classificação de média, baixa e de né? média tensão. Tá correto. Tá. Tá, pessoal? Todos conseguiram baixar o livro da disciplina já, não? Eu consegui, professor. Consegui. Não, eu não consegui ainda. Não sei, não dá erro. Alguma coisinha pode acontecer, tá? De repente, dá uma limpada nos cookies de navegação do teu computador, que ele fica mais leve e navega mais rápido. Pode ser isso também, tá? Alguns colegas de vocês... Tarde. Né? Não consegui... Só um pouquinho. Eu não sei o tamanho do livro, só um pouquinho, que eu já baixei o tamanho do livro. Deixa eu ver se não é muito pesado para eu jogar no grupo lá, só um pouquinho. É 3K. Eu vou jogar lá, só um pouquinho. 3.4K. 4 mega. E disciplinas. Tá carregando. Foi, gente. Joguei o livro lá pro grupo. Tá? Gente, boa semana. Tá? Deem uma estudada aí, tá? Eu vou colocar agora no pós-aula o vídeo que eu botei no início da aula aí, para compartilhar com vocês. Tá bom? Beleza, professor. Valeu. Ok. Bom, boa noite. Valeu, Boa noite. Amanhã temos aula de quê amanhã? Valeu, boa noite. Amanhã, não me lembro qual é a grade de vocês. Sexta-feira é resistência. Ô, Fabrício. Oi. A gente podia dizer para nós quem eram os nossos professores, né? E das matérias, né? Amanhã a gente tem circuitos elétricos 2. Cristiano. Quarta-feira, eletrônica Analógica, Cristiano. analógica. Cristiano. E sexta contigo, então. Isso. Tá. Ok, então. Obrigado. Incomodem bastante o Cristiano. O Cristiano disse que ele estava no céu só a disciplina que ele gosta de semestre. Então eu tenho pena de você, porque ele disse que acho que ele vai arrochar vocês hoje. Tá, gente? Tá, então. Valeu. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Aí, boa noite.